Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre Fonseca com vocês aqui mais uma vez. E antes de mais nada eu queria falar, deixa o like aí no YouTube, um likezinho, se inscrevam no canal que é muito importante. A gente não deixou meta nenhuma, a meta está em aberta, mas quando bater a meta a gente dobra a meta, entendeu? Vamos se inscrever, vamos colocar bastante pessoas aí pra gente falar sobre economia, debater economia, que é um assunto muito importante, principalmente nesse momento que o Brasil atravessa. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que eu tava assistindo o Globo News esses dias, né? Como eu infelizmente faço às vezes, me dá uma dorzinha aqui, assim, mas eu acabo vendo às vezes, até para saber o que a mídia tem falado sobre esses assuntos. E assim, a comentarista estava falando, né? Não, porque a gente tem que pensar no lado social, sim, é preciso um auxílio emergencial, talvez um valor mais baixo para menos pessoas, mas a gente tem que pensar, mas também temos que pensar no ajuste fiscal. No Brasil não pode ficar se endividando muito, porque senão os economistas, os investidores, né, o pessoal que tem o capital para investir no país, que gera emprego, vai acabar ficando com medo. Se a dívida aumentar muito, vai ficar com medo de que o país dê um calote e não pague essa dívida, porque a dívida vai ser muito grande e nunca vai conseguir pagar essa dívida pública. Mas eu fico pensando assim, primeiro, isso não existe. O país dá um calote, isso não existe, e ela tem que saber disso. Isso é uma economia básica. Ela tem que saber que um país não dá calote em dívida interna, uma dívida pública, um país que tem a sua própria moeda. Isso não existe. Mas o que ela deve estar pensando quando fala isso, né? O que ela quer dizer com isso, né? Então vamos falar um pouco sobre a possibilidade de um calote de um país como o Brasil dar nos seus credores. Então vamos começar pelo começo, que é geralmente a melhor parte de começar, para você começar, né? Assim, é possível um país dar calote? Sim, em dívida externa. O país já deu calote em dívida externa várias vezes. Então quando pegou dinheiro emprestado do FMI, na década de 90, por exemplo, o Fernando Henrique fez isso. Então você pegou um empréstimo em bilhões de dólares, você precisa de dólares para pagar isso. Então, se você não tem dólares para pagar, você não tem como, você vai ter que acabar dando calote. Aí vai ter que renegociar com o FMI, com seus credores externos, etc. Acabou, você deu um calote, o país faliu. A Argentina faliu em 2001, era uma situação um pouco diferente, mas a Grécia faliu em euros, ela não tinha mais o dracma, que era a nota do país, ela entrou na União Europeia com euros. O Banco Central Europeu que tem euros, ela precisa de euros, faliu. Isso acontece. Agora, uma situação do Brasil que não tem dívida externa, não temos mais dívida externa, isso acabou nos anos 2000. Como que se fale da calote em dívida interna? Assim, então, como que é a dívida pública do país, do Brasil, que a gente está falando, né? A gente vai gastando durante o ano, a gente vai gastando, vai investindo, vai gastando lá com cartão de crédito presidencial, vai gastando, dívida pública, gasto público. E quando não tem mais dinheiro, vamos dizer assim, você gastou mais do que você arrecadou e com impostos, quando o país faz isso, começa a ficar no vermelho, e o que ele faz? Ele gera títulos da dívida. É como se fosse um papel dizendo assim, olha, aqui isso aqui é uma dívida, eu te devo. E quem quer comprar? Quem quer comprar isso aqui? Isso aqui vai valer, vai render aí 2% por ano. Então quem pegar esse papel aqui vai guardar para você e ao longo dos anos eu vou te pagando uns juros em cima disso. É isso que o país faz. Então toda a dívida que ele vai construindo ao longo do ano vai se transformando em dívida pública, em títulos da dívida que as pessoas, o setor privado vai comprando. Você pode comprar títulos da dívida, mas geralmente quem tem título da dívida brasileira é um pessoal investidor mesmo, galera com mais dinheiro. E eles pegam isso e vai rendendo o dinheiro ao longo do tempo. E quem paga esse rendimento desse valor então? Tipo assim, então essa dívida do Brasil que é construída ao longo do ano, todo ano, vamos dizer, a gente teve 200 bilhões de negativo. Criamos 200 bilhões de dívida. E essa dívida que é uma dívida que vai rendendo juros, porque essa dívida está na mão das pessoas, dos brasileiros. Então você tem lá, o país te promete pagar aquilo ali em 10 anos. Que você comprou aquela dívida e vai recebendo aquele valor com juros
ao longo de 10 anos. É isso. Só que o país vai pagando com o quê? Esse valor para você? Vai pagando com reais. Vai pagando em reais. E o que acontece? Aumentando ainda mais a dívida pública. Porque já que não tinha dinheiro antes, você criou uma dívida. E além de tudo, essa dívida ela vai rendendo juros. Então a dívida pública tem uns juros. Ao longo do tempo, essa dívida vai aumentando. Aí você pensa, isso é perigosíssimo. É igual eu dever um banco e eu não consegui pagar, e aquilo vai virando dívidas e juros e juros e juros. Daqui a pouco vai estar... a minha dívida vai estar milionária. E a dívida do Brasil está bilionária. Na verdade, já passou aí 90% do PIB brasileiro. Então, então vai ser perigosíssimo, a gente pensa. Só que não é perigoso, não está perigosíssimo ainda e não se compara com uma pessoa física com dívida em um banco. Por que não? Porque eu não faço meu próprio dinheiro que eu vou pagar. Ao contrário do Brasil. O Brasil ele vai pagando essa dívida pública com dinheiro que ela mesma fabrica, com dinheiro que ele mesmo, a nação mesmo, o Estado, o governo, o Banco Central fabrica, que eles produzem. O Congresso autoriza o Banco Central a produzir mais dinheiro, o Banco Central vai produzindo dinheiro e vai pagando essa dívida com mais reais. E de onde vieram esses reais? Do nada. O Estado cria esses reais. Então, e ele sempre vai poder criar mais reais, porque isso é a soberania, o país tem a soberania sobre o próprio dinheiro. Então, a dívida, ele tem sempre o poder de ir pagando essa dívida, não importa o tamanho da dívida que for. Pode ser 300% do PIB, que ele sempre vai poder ir pagando. Ah, mas por que não paga? Por que não paga tudo de uma vez, então, se ele pode pagar? Sim, pode. Ele poderia. O Brasil poderia pagar toda a dívida pública agora. Digitar ali no teclado do Banco Central e pagar toda essa dívida pública que está na mão das pessoas. É só produzir mais reais. E por que não faz? Assim, e estudos já mostraram, por exemplo, que outros países poderiam fazer isso também. Já fizeram um estudo com o Japão, que é um país com uma das maiores dívidas públicas do mundo, tem 200 e poucos por cento do PIB em dívida. E o que aconteceria com aquele país se ele pagasse tudo de um dia para a noite? O estudo mostrou que não aconteceria basicamente nada. Mas por que não faz? Existem vários interesses no meio. Um deles é porque esse esquema de títulos da dívida, de dívida pública, é interessante para o setor privado, porque o setor privado, as pessoas que estão comprando essa dívida do país, eles gostam de ter esse título na mão, que é um título que rende fixamente e é bem seguro, porque o Estado sempre paga e sempre vai pagar. Então é bom, quando você vai fazer um investimento, você quer diversificar seu portfólio, você investe em ação e caramba, e você investe em título da dívida. Então nem o setor privado quer que essa dívida acabe. Não quer. Então existem vários interesses no meio. Outro é um medo, porque quando você joga muito dinheiro na economia, ou seja, se você pagar toda essa dívida pública de uma hora para outra, o que você vai estar basicamente fazendo? Imprimindo um monte de dinheiro e pagando essas pessoas que estão segurando essa dívida pública. Então colocando bilhões de reais na economia, para colocar na mão dessas pessoas que hoje têm essa dívida. Então você está colocando um monte de dinheiro. E quando você coloca muito dinheiro na economia de uma vez só, você coloca uma pressão inflacionária na economia. Porque vai estar muita gente com dinheiro, e o dinheiro, quando tem muita oferta de dinheiro, ele perde o valor. Porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, se a quantidade de produtos e bens e serviços numa nação, num lugar, continua o mesmo, só que a quantidade de dinheiro aumentou, então as pessoas têm mais poder para comprar aquilo, elas vão disputar aquela mesma quantidade de produtos. Então, disputando esse produto, praticamente vão fazer um leilão sobre ele, né? E aumentando assim o seu preço. E assim a gente chega no ponto que quando certos economistas ou comentaristas falam de o país dar um calote,
provavelmente estão se referindo à questão de gerar uma hiperinflação no país. Uma inflação descontrolada, chegar aí 100, 200, 300% no mês, que o país já viveu basicamente isso, né? Por outros motivos e outras questões. Mas o que eles pensam é que se o país, por exemplo, começar a passar a dívida pública 100% do PIB, 150%, 200%, 300% do PIB descontroladamente aumentando a dívida pública, então o país vai ter que começar a gerar muito título da dívida e, consequentemente, mais dinheiro, colocando dinheiro na economia para pagar esse título da dívida. Então, colocando bilhões, aí, trilhões de reais na economia para pagar essa dívida pública, para pagar essas pessoas que estão segurando essa dívida. Então, transbordando o país de dinheiro, vamos dizer assim, e gerando uma pressão inflacionária muito grande. Então, acabar gerando essa hiperinflação. Então, as pessoas vão ter que ir na rua, não mais com 10 reais, 20 reais, mas com pilhas de dinheiro, com um carrinho cheio de dinheiro, porque vai ter que dar dinheiro por quilo, porque aquela nota realmente vai parar de valer alguma coisa, porque todo mundo vai ter dinheiro na mão. Então, assim, se todo mundo tem dinheiro e tem pouca coisa para comprar, aquele dinheiro basicamente não vale nada. Então, o medo vai ser isso. Então, o país vai ter que, vamos dizer assim, restartar, vai ter que tirar da tomada a economia, ficar 10 segundos e colocar de novo, vai ter que gerar uma nova moeda, reestruturar a economia, etc. E assim, não pagando mais essas pessoas que estão com o título da dívida, dando assim um calote. Essa é a possibilidade que eles estão falando quando eles falam em um calote. Não é de não pagar, chega num futuro próximo, não pagar mais a dívida pública, o país vai quebrar, etc. Isso não existe. E os economistas sabem disso. Há pouco tempo, quando o Bolsonaro falou sobre o país está quebrado, etc., vários economistas colocaram artigos sobre isso. O próprio economista liberal, que é o Nelson Barbosa, ex-economista, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento, ele falou exatamente isso. Não tem como o país quebrar em moeda própria. Pode acontecer por inflação, etc, mas não quebra em moeda própria. Não vai faltar reais para o Banco Central fabricar. Enquanto o Congresso permitir, o Banco Central vai criar reais na economia. Então o problema do país não é esse. Não é a possibilidade de calote. E infelizmente o vídeo não ficou muito propositivo, foi mais para explicar essa questão, para parar com esse medo absurdo de uma dívida pública que, mais uma vez, é diferente eu pegar um empréstimo no banco ou o país ficar endividado. Isso é completamente diferente. Então, para finalizar com alguma coisa de proposta e bater na tecla que eu tenho batido sempre, é preciso sim gastar, é preciso sim investir. Também não gastar com qualquer coisa. Eu dei um exemplo mais cedo, o cartão tirar privilégio de congressista, cartão presidencial, isso é ruim, isso é errado. Temos sim que fazer uma reforma estrutural e econômica no país, e tem muita gente com privilégio, isso tem que ser tirado, porque tem muita gente precisando de comer, coisa básica. Mas ao mesmo tempo também não adianta ficar só na austeridade, só cortar, é preciso colocar. Temos da onde tirar lucros, taxar lucros e dividendos, taxar grandes fortunas, taxar herança, taxar iate e helicóptero igual taxa carro. São coisas mínimas. Taxar operações de Wall Street, como nos Estados Unidos estão propondo. Tem muitos lugares para onde vir dinheiro, mas ao mesmo tempo também não precisa ficar só preso nisso. O país tem capacidade de investir mais, de criar dinheiro, como eu estava explicando, e investir, porque isso volta depois, principalmente se você investir no social, como foi essa questão da renda mínima, da renda emergencial, que isso voltou totalmente na economia e fez o país decrescer menos, vamos dizer assim, né, no ano passado. Isso é de extrema importância. A gente não pode continuar com essa mentalidade de austeridade, essa mentalidade suicidária que está destruindo o país. Se a gente continuar assim, o caminho é terrível. Então, lembrando mais uma vez, se inscreva no canal que ajuda pra caramba, dê like, compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, outras redes sociais por aí, Twitter, Twitch, Telegram, e vamos que vamos, galera. Um abração, muito obrigado aí, tamo junto. Qualquer coisa deixa comentário, a gente responde na hora, sugestão de vídeo, é isso aí, valeu.